Olá, meu povo querido, continuamos aqui na saga de quem? Vou falar não. Se você está assistindo os vídeos aí durante as semanas, você vai saber de que eu estou falando, meu filho. Eu queria hoje te fazer uma pergunta. Você acha que Deus milagrosamente muda uma pessoa da noite para o dia? Eu achava que não, mas de acordo com a minha Bíblia, sim, Deus muda o coração de uma pessoa da noite para o dia, sim. Da noite para o dia não, de um minuto para o outro, você vai ver só. Abre a sua Bíblia aí em Samuel, 1 Samuel 10. Continuamos na saga perseguindo essa história desse cidadão chamado Saul, que por um tempo foi o rei de Israel, mas que declinou, né? Ele decaiu da sua posição, de tanto ser obediente, obediente é muito difícil, hein? Desobediente, tortuoso e ansioso, perdeu seu reinado. Pois é, a gente já falou nos vídeos passados, se você quiser dar uma revisitada aí, uns 2, 3 vídeos atrás, a gente vem acompanhando a história de Saul meio de trás para frente. E Saul, ele é ungido como rei, né? Ele acaba sendo escolhido como rei de Israel. Em 1 Samuel 10, a gente vê que ele é ungido como rei. Ele vai até o profeta Samuel para tratar de um assunto que não tinha nada a ver, para consultar ele a respeito do paradeiro de umas jumentas do seu pai. E o profeta Samuel declara a ele que ele havia sido escolhido para ser o rei, porque Deus havia determinado que assim seria. Gente, tá um falatório aqui, um zuzuzum, é um karaokê de alguém do Dia dos Pais aí, tenebroso. Mas, enfim, quando Samuel unge Saul como rei, né, Samuel pega um vaso de azeite, está em 1 Samuel 10, e ele vai e avisa que tudo que vai acontecer com ele, que ele vai sair dali, que ele vai encontrar com umas pessoas a respeito das jumentas do pai dele e não sei o quê. E aí ele já avisa que o Espírito do Senhor ia se apoderar de Saul e ele ia profetizar e seria mudado em outro homem. E a palavra fala, e há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E aí ele fala, né, dá umas recomendações para ele ir na frente, para ir parar num lugar que seria oferecido um sacrifício, não sei o quê. E aí no versículo 9, fala assim, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir da presença de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Do jeito que aconteceu, chegando ao outeiro, saiu um rancho de profetas ao encontro dele. O Espírito Santo se apoderou dele e profetizou no meio deles. Saul profetizar foi algo tão bizarro e tão, assim, inesperado, que isso virou até um provérbio lá. Está também Saul entre os profetas? Tipo assim, até tu, Brutus. Tipo assim, você é o mais improvável para ser um profeta. Até você virou profeta, qualquer um agora vira, né? Então, para você ver o quão era surreal a questão de Saul ser uma pessoa tomada pelo Espírito Santo. Meu Deus, que coisa esquisita. E aí acontece o que ele falou, ele chega até a família dele, fala o lance das jumentas, mas não fala nada que ele foi ungido para ser rei, fala nada, fica quietinho. Mas a gente para aqui no versículo 9. Né? Saul, a gente vê que pela reação do povo ao ver ele profetizando, achar aquilo tão bizarro, a gente vê que ele era uma pessoa espiritualmente improvável para ser um profeta. Mas a palavra diz que a partir do momento que ele virou as costas, né, não foi nem noite para o dia, foi uma coisa instantânea, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e se transformou em outra pessoa. Isabel, você está querendo me dizer que quando a gente é transformado por Deus, então a gente é salvo, está tudo safo, tudo resolvido? Não. A gente, a palavra unção, na tradução literal da Bíblia, ela é pneuma. Pneuma é igual pneumático de roda, de pneu, uma coisa que é cheia. Então a gente vê que se a unção é algo que é cheio, então a unção é algo que pode ser esvaziado.
Então a gente vê que a pessoa, às vezes, nossa, aquela pessoa era tão ungida e agora ela desviou, ela tá mais loucona do que era antes. Quer dizer, a pneuma murchou, esvaziou. Então, esse foi o processo de Saul, né? Ele teve uma instantânea transformação pela presença de Deus, pela unção de Deus. E a cada ato dele de desobediência, de precipitação, de fazer as coisas pelos propósitos errados, de ter julgamentos errados a respeito das coisas e não ter a maturidade de esperar o tempo para constatar quem era quem, ele começa a tropeçar, um tropeço atrás do outro. Tropeço contra as pessoas, tropeço contra o profeta, tropeço contra Deus. E nessa escalada de decadência ele foi até perder completamente aquilo que Deus deu de presente para ele, de uma forma instantânea. Ele fez o favor de castigar até acabar. E às vezes, a gente sabe, né, nós que somos cristãos, os nossos processos para ter o caráter amadurecido, para renunciar às coisas do mundo, para tentar caber naquela porta estreita, né, que a palavra diz. Saul recebe isso, né, esse dom de profecia, ele recebe isso de uma vez só. E ele consegue perder tudo isso. Mais uma coisa para a gente refletir. Que é claro que a gente tem que acreditar quando Deus transforma uma pessoa. Isso é legítimo, isso é verdadeiro, isso tem respaldo bíblico para acontecer. Mas que mais do que isso, o nosso processo, seja ele instantâneo. Conheço muita gente que era bandido, eram pessoas impiedosas e que foram transformadas através de uma experiência com Deus da noite para o dia. Mudaram gostos, costumes, hábitos, mudaram práticas, literalmente converteram mesmo, mudaram de direção completamente. E permanecem firmes na fé, na renúncia, renunciando a vício, renunciando à prostituição, renunciando ao que quer que seja que era a sua paixão do mundo. Né? Balada, enfim, coisas que às vezes traziam para a pessoa só destruição, solidão, sensação de ter sido usado, de ser, sabe, depressão. E a gente precisa cuidar disso. Dessa pneuma. A gente precisa cuidar dessa unção, manter essa unção sempre no nível alto, tendente a transbordar, em nome de Jesus, né, meu irmão? Que isso seja a nossa jornada, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, que a gente reflita nisso e que a gente não se precipite, não fique tão ansioso a ponto de ultrapassar a frente de Deus e a cada ato de desobediência pecar contra o Senhor e perder tudo que Ele tem nos dado. Lembrando que a única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. Então, é uma coisa assim, muito gradual, né? A gente vai afastando. Como se fosse um duelo, né? Só que quem vai dando os passos é só a gente. Deus está sempre aqui no mesmo lugar e a gente vai dando nossos passinhos para longe de Deus. Ai, que dor, meu Deus. Não permita, Senhor, que a gente se afaste do Senhor. Que o Senhor possa cuidar de mim, cuidar do meu irmão que está assistindo isso agora. Nos guardar na sombra das tuas asas, meu Pai. Não permitir nunca que a gente se afaste do Senhor. E nem que a gente perca a unção e a comunhão com o teu Espírito Santo. Amém, meu irmão? Fala amém aí, tá bom? Um beijo pra você. Curte o vídeo, compartilhe se você achar que deve. Se inscreve no canal, toda semana tem vídeo. Eu não sou muito de ficar pedindo pra ninguém se inscrever, né, dar like, nem nada não, mas fica a seu critério, tá bom? Um beijo e tchau.